Hoje vamos falar sobre o tema Vencendo o Medo do Abandono. E o nosso texto de base se encontra no Salmo 27, versículo 10, onde o rei Davi diz: Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Vou compartilhar com vocês da experiência de 3 personagens bíblicos que enfrentaram o abandono e, apesar do muito sofrimento, eles venceram o medo e a dor da aflição provocada pelo desprezo. Fiquem atentos porque temos muito que aprender com eles. Davi é o nosso primeiro personagem. Ao escrever esse salmo, ele estava sendo perseguido por inimigos, versículo 2 e versículo 3, ele diz isso. Ele não podia ir à casa do Senhor para adorar o Senhor, versículo 4. Estava longe de seus pais, versículo 10, e sofria difamações, versículo 12. Então ele estava enfrentando uma situação bem precária mesmo. O nosso segundo personagem é o apóstolo Paulo. Ele estava preso e no momento que mais precisou de companhia foi abandonado. Ele registrou a sua frustração ao escrever 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, diz o apóstolo Paulo, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. O nosso terceiro personagem é Jó. Ele perdeu seus amigos, seus bens, seu prestígio, sua saúde e precisava de um ombro amigo, porém, ninguém esteve com ele para o consolar. Até mesmo sua esposa se voltou contra ele. Ele teve que enfrentar o completo abandono. O seu lamento ficou registrado no capítulo 19 do seu livro. Ele diz: Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem, como estranhos, se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo ao meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Jó, capítulo 19, versículo 13 ao 19. Frequentemente é assim que acontece. Quando mais precisamos de um ombro amigo, olhamos em volta e não encontramos ninguém. O abandono é, sem dúvida, uma das piores experiências pelas quais um ser humano pode passar. O abandono é cruel porque traz um sentimento de perda, de impotência, de solidão, de baixa estima, de pessimismo e de aniquilamento pessoal. Essa é uma dor tão cruel que muitos não suportam o baque e simplesmente desistem de viver. Pense em um soldado sendo abandonado para morrer em um campo de batalha, em um cônjuge abandonado. Pense naquela criancinha, num bebê sendo deixado de lado por sua própria mãe, ou pais que são abandonados na velhice pelos seus próprios filhos. A verdade é que ninguém está isento de passar por esse vale sombrio de morte. Por isso, esse temor pode nos aterrorizar com facilidade. Mas a pergunta que não quer calar é: o que fazer quando o medo do abandono nos enlaçar? Vamos ver como Davi, Paulo e Jó se livraram do abraço gélido do abandono e escaparam do calabouço do medo. Veja o que Davi disse: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Salmo 27, versículo 3 ao versículo 5. Aprendo aqui que o segredo da vitória de Davi foi orar ao Senhor seu Deus. Percebo também que ele foi perseverante, ou seja, insistiu até que veio o livramento. Ele não orou para o livramento vir, ele orou até que o livramento veio. Ele confiou plenamente em Deus, fazendo dele o seu abrigo. E no versículo 10, Davi diz que Deus é a porção do órfão, o consolo dos perseguidos e o paraíso dos que partem. Ou seja, quem confia em Deus nunca perde absolutamente nada. Quanto a Paulo, veja o que ele diz. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E em Romanos 8, 38 a 39, ele escreve: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ouçamos o que disse Jó no auge da sua angústia. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 27. Assim como esses personagens, nós também poderemos vencer qualquer tipo de abandono ou medo, desde que coloquemos Deus como nosso refúgio verdadeiro. Me despeço agora com mais um versículo precioso. Uns confiam em carros de guerra, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao teu servo, responde-nos quando clamarmos. Salmo capítulo 20, versículo 7 ao versículo 9. Shalom, até a próxima oportunidade.